Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 42, verso 8. E nós vamos ler esse texto que diz assim, juntos: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Vamos repetir a parte que diz: não darei a minha glória a outro. Vamos juntos? Não darei. Quem disse isso? O Senhor. Sabemos que este último só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória, refere-se a glória de Deus na salvação da humanidade. Há, porém, um sentido anterior a esse, que é o sentido do sacerdócio dos santos. O que é isso? Tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. E esse é um dos resgates da reforma protestante. Por quê? Porque até então, ou até ali, por alguma razão na história, havia uma divisão entre aquilo que era sagrado e aquilo que era profano. Aquilo que era ofício sagrado e aquilo que era ofício profano. Por exemplo, um sacerdote, um líder da igreja tinha uma atividade santa, sagrada, mas quem trabalhasse fora da igreja tinha algo secular como atividade. O que foi resgatado em Só lhe deu glória também é: tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Eu posso ser um pastor, eu posso ser um líder, mas eu posso fazer pão, eu posso fazer massa, eu posso trabalhar numa escola, eu posso ser um diretor, eu posso trabalhar em qualquer nível da sociedade, desde que eu faça em nome de Cristo, eu posso fazer para a glória de Deus. Eu posso trabalhar na segurança das pessoas, eu posso fazer algo que não seja tão visível como algo que possa, por exemplo, abençoar alguém ou ser para a glória de Deus. Mas se eu estou, por exemplo, num guichê, se eu estou em um atendimento público, naquele momento eu estou em nome de Cristo, então eu posso fazer para a glória de Deus, e aquele trabalho é santo ao Senhor. Eu ajo e reajo como alguém que está ali em nome do Senhor, e eu posso fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando um enfermeiro ou uma enfermeira está limpando as feridas, é naquele momento, enquanto até cheira mal aquelas feridas, é naquele momento que Deus é glorificado, se as mãos estão fazendo com alegria, com contentamento. É no momento onde a irmã está cuidando da louça de casa, cuidando de preparar o alimento que Deus deu, seja o arroz, o feijão, seja essa irmã estendendo um lençol, que pode não ser o mais caro, mas ela o estende da melhor maneira, porque faz tudo para a glória de Deus. Ela usa a gordura para fazer o alimento com cuidado e cautela para não desperdiçar, porque tudo vem de Deus e deve ser para a glória de Deus. Então ela procura cuidar da saúde da família, porque isso é para a glória de Deus. Compreende? É disso que estamos começando a tratar em Só lhe deu glória, a glória a Deus somente. Eu não posso rigorosamente fazer nada que não seja para a glória de Deus. Se eu não encontrar no final uma resposta que eu possa dar é para a glória de Deus, então ainda não posso fazer.
O irmão que sai de casa, que luta, que trabalha duro, que seja fazendo o quê? Faz em nome de Cristo, faz para que Cristo seja conhecido, glorificado e honrado, está fazendo para a glória de Deus. Você pode dar um abraço para a glória de Deus. Você pode cumprimentar as pessoas também para a glória de Deus. Tudo que o crente faz deve ser para a glória de Deus. E isso não é profano, isso é consagrado ao Senhor. Isso nos mostra então que o sacerdócio dos crentes é algo que Deus deu a toda a igreja. Que não tem alguém que faz algo mais santo e algo menos santo. Desde alguém que começou abrindo as portas da igreja, até o outro que tocou o último acorde do culto, até aquele que fez a sonoplastia, até aquele que ajudou alguém a subir as escadas, todos podem e devem fazer tudo para a glória de Deus. É claro que há operações mais visíveis, claro, mas não significa que as mais anônimas não sejam para a glória de Deus. Quer ver uma coisa? Você faz com o mesmo entusiasmo algo que alguém não esteja vendo. Por exemplo, se você cuida de um idoso, você cuida daquele idoso com o mesmo entusiasmo com que você faz as coisas públicas na igreja? Ninguém está vendo, a sua paciência está exaurida, você está completamente cansado. Naquele momento é a hora de responder: eu estou fazendo isso para quem? Para a glória de Deus? Então eu consigo fazer da melhor maneira, mesmo que somente o meu Senhor esteja vendo. Veja o que um dos grandes missionários que essa terra já viu, um homem chamado David Brainerd, ele pregou na época, vamos dizer, dos índios, ainda no século XVIII, em 1742 a 1747, salvo engano, lá nas tribos ainda de Nova York, Pensilvânia. David Brainerd é um dos grandes nomes da história cristã. Esse homem trabalha tão intensamente entre os índios, trabalha tão intensamente fazendo a sua missão, que ele não consegue resistir com a sua saúde além de 29 anos de idade. É um pavio que queimou até o último dia de sua vida, para a glória de Deus. Não significa que partir cedo seja sinal de boa espiritualidade, absolutamente. Mas, em se tratando de David Brainerd, ele comprometeu frontalmente a sua saúde para que Cristo fosse conhecido entre aqueles que ele estava pregando. Veja, um pedaço do seu diário, que um grande amigo dele, o notável, ninguém menos que Jonathan Edwards, pega antes de sua morte e pede a David Brainerd que ele possa publicar o diário de David Brainerd. E você tem isso em forma de livro. Eu o incentivo a comprar o diário de David Brainerd e ler, mas peça a Deus estômago. Você vai chegar até o final e você vai ser edificado com toda certeza, você vai ser impactado. E eu trago um fragmento desse diário que diz assim: neste dia, percebi com clareza que eu nunca seria feliz, sim, que o próprio Deus não me poderia fazer mais feliz, a menos que eu estivesse numa condição de agradá-lo e glorificá-lo para sempre. Se eu não tivesse isso e fosse aceito em todos os belíssimos paraísos que podem ser imaginados pelos homens ou anjos, ainda assim eu seria infeliz para sempre. Amar e louvar mais a Deus, agradá-lo para sempre, isso foi que a minha alma almejou depois, e é o que ela almeja mesmo agora, enquanto escrevo. Que Deus seja glorificado em toda a terra. Ainda estava numa condição doce e confortável, e fui novamente enternecido com desejos de que Deus fosse glorificado, e com anseios de amar a Deus e de viver para Ele. Eu desejava estar com Deus para contemplar a sua glória e prostrar-me em sua presença. David Brainerd, alguém que teve seríssimas complicações de saúde e que viveu para a glória de Deus. Quando nós olhamos
e lemos coisas semelhantes, quando nós olhamos para a vida de homens que viveram para a glória de Deus, a gente só pode olhar sob a luz de Colossenses capítulo 1, verso 17, que diz: Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Por que que eu faço algo que pode ser para a glória de Deus? Porque eu só faço isso porque Ele me sustenta. Eu subsisto nele. Eu só trabalho mais um dia para o Senhor, porque Ele mesmo me sustentou mais um dia. Portanto, nesse momento, nesse primeiro momento, só lhe deu glória aponta para fazer tudo para a glória de Deus. Vamos repetir isso? Fazer tudo para a glória de Deus. Porém, de uma maneira, eu diria, principal, glória a Deus somente, ou só lhe deu glória, aponta para a glória de Deus na nossa salvação. Aponta para aquilo que nós não poderíamos fazer pela própria vida. E é nesse momento que a gente se depara com um texto como de Isaías 42. E antes de ler o verso 8, deixa-me ler os versos de 1 a 7, para que você compreenda do que o texto está falando. Aqui está o meu servo, está falando de maneira profética de Jesus, 400 anos antes de Jesus. Aqui está o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Ele não gritará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça. Trará justiça com fidelidade, não falhará nem se quebrará, até que estabeleça justiça na terra e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e desenrolou e estendeu a terra e o que dela brota, que dá fôlego ao povo que nela habita e vida aos que andam por ela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te, fiz mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Para quê? Por que que Jesus seria enviado? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Agora juntos, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. O que Deus está falando é: eu exclusivamente salvo. Eu somente sou o provedor da salvação. Não são as imagens, não são outros deuses, somente eu posso abrir os olhos dos cegos. E aqui ele diz também: tirar os presos da prisão e dos cárceres aqueles que habitam nas trevas. Muito bem, diante disso, meus irmãos, a gente lembra que no ano de 1529, Martim Lutero escreveu uma obra chamada Catecismo Maior, e nessa obra dizia o seguinte: se alguém quebrar o primeiro mandamento, quebrará todos os outros mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Ele começa dizendo assim: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Aí começa o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, ou além de mim. O que significa: se eu quebrar este mandamento, eu quebrarei todos os outros. Porque ter Deus como único Senhor e Salvador de sua vida é a base para todo o restante da obediência. Não existe como agradar a Deus se Ele não é o único Deus, Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem como, meu irmão, minha irmã, agradar a Deus se eu tenho outros deuses na minha vida. E aqui nós tratamos de deuses como imagens, como esculturas, mas nós tratamos de outros deuses como tantas outras coisas que dominam a vida das pessoas para longe de Deus. O seu trabalho, o seu dinheiro, a sua família, o seu ego, o seu orgulho, as suas ocupações, a sua agenda, a sua formação acadêmica. Se alguma coisa nesse nível estiver no primeiro lugar na sua vida, então há um pecado de idolatria aí.
E é por isso que é importante dizer sobre isso quando nós falamos só lhe deu glória, porque às vezes as pessoas vão atrás de tantas coisas para tentar salvar a si mesmas. E diante disso, a gente tem que entender que idolatria é negar a suficiência de Deus. A gente precisa entender que idolatria é tirar Deus do primeiro lugar, é fazer de Deus o segundo lugar. E olha, Deus não ocupa o segundo lugar, ou Deus é o primeiro lugar, ou Ele não está em lugar algum de sua vida. E é importante que a gente entenda isso, e é importante que a gente entenda a razão desse só lhe deu glória. Agora veja, quando nós olhamos na palavra de Deus, se você ler atentamente as Escrituras, você vai perceber que desde o primeiro momento, desde Gênesis até Apocalipse, em todos os livros da Bíblia, Deus está proclamando a sua própria glória. Deus proclama a sua própria glória. Deus quer adoração à sua própria glória, e ainda assim, Ele não é egoísta, tirano, déspota e nem narcisista. Por que que Deus quer a sua própria glória? Porque a glória de Deus, meus irmãos, é a única resposta às trevas do pecado. Porque ou você está nas trevas do pecado, ou já está diante da glória de Deus. Não há um meio termo, uma meia luz, onde você pode estar um pouco na glória de Deus e um pouco nas trevas. Onde você possa participar das coisas santas de Deus, mas também dar uma corrida nas coisas do mundo e participar do mundo em suas podridões, em suas orgias, em suas prioridades insanas. Não. Deus proclama tanto a sua glória para nós, porque fora da glória dele só tem as trevas imensas do pecado. É por isso que Deus trabalha para que a humanidade veja a sua glória. E eu trago aqui uma expressão, uma leitura básica que nós encontramos no livro de John Piper. John Piper, ele tem um livro chamado Alegrem-se os Povos. E hoje, pelo menos dos vivos, há poucos que pregam de forma tão profunda sobre a glória de Deus. E uma das expressões mais fortes que John Piper prega, e é claro, reverberando o que Jonathan Edwards já disse, ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado quando nós nos alegramos nele. Vamos juntos? Deus é mais glorificado quando nós nos alegramos nele, nos regozijamos nele, olhamos para a sua santidade e ficamos felizes, olhamos para a sua pessoa e o adoramos. O povo do mundo então olha e diz o seguinte: este Deus existe e ele é digno de toda adoração. Então ele é mais glorificado quando a igreja se alegra nele. E o trecho que ele traz, ele fala exatamente sobre Deus trabalhando para a sua glória. E diz o seguinte, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versos 4 a 6, Deus escolheu um povo para a sua própria glória. Em Isaías capítulo 46, versos 6 e 7, Deus diz que nos criou para a sua própria glória. Em Isaías 49, 3 diz que Deus chamou Israel para a sua própria glória. Em Salmo 106, versos 7 e 8 diz: Deus resgatou do Egito o povo para a sua própria glória. Em Romanos 9, 17 diz que Deus levantou o faraó para mostrar o seu próprio poder e glorificar o seu próprio nome, a sua própria glória. Em Êxodo 14 nós vemos que Deus derrotou o faraó para a sua própria glória. Ezequiel capítulo 20 diz que Deus poupou Israel no deserto para a glória do seu nome. Segundo Samuel capítulo 7 verso 23 diz que Deus deu a vitória a Israel em Canaã para a glória do seu nome. Em 1 Samuel capítulo 12 diz que Deus não desamparou o povo exatamente por conta de sua própria glória. Ezequiel capítulo 36 diz que Deus não desamparou os
seu povo, mas Deus também restaurou Israel do Egito para a sua própria glória, para a glória do seu nome. Agora vamos olhar para Cristo. João capítulo 7, verso 18 diz: o enredo é que o Senhor Jesus buscou a glória de seu Pai em tudo que fez. Em Mateus capítulo 5, verso 16, nós vemos que Ele nos ensinou a fazer as boas obras para a glória de Deus. Em João capítulo 5, 44, Jesus adverte a que não busquemos somente a glória dos homens, mas devemos buscar a glória de Deus, e isso é possível pela fé. Em João capítulo 14, nós vemos que Deus responde às orações para a sua própria glória. Em João capítulo 12, nos mostra que Jesus suportou os sofrimentos até o último momento de sua vida para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, versos 25 e 26, diz que o Senhor ofereceu o seu Filho para vindicar a sua glória. Isaías capítulo 43, verso 25, diz que Ele perdoou os nossos pecados por amor de si, por amor à sua glória. Em Romanos capítulo 5, verso 7, diz que Jesus nos recebe em sua comunhão para a glória de Deus. Em João capítulo 16, verso 14, o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho. Deixa eu dar uma pausa para respirar. É muita informação, Deus buscando a sua própria glória. Para que você não se perca, isso está no seu boletim. Você deve ter essa informação na sua mão. Veja que é tão importante Deus manifestar a sua glória. É extraordinário saber que Deus manifesta a sua glória para quebrar os grilhões das trevas e do pecado. Isso é algo extraordinário. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Deus nos instrui para fazer tudo para a sua própria glória. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 11, Deus nos instrui a servir de maneira que Ele seja glorificado. Em Filipenses capítulo 1, versos 9 e 11, Jesus nos enche com os frutos da justiça para a sua glória, ou para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 1, versos 22, 23 e capítulo 3, verso 23, todos estão sob julgamento por desonrarem a glória de Deus. 2 Tessalonicenses 1, 9 e 10, Jesus voltará para a glória de Deus. João 17, 24, o desejo de Jesus é que na eternidade o seu povo se alegre em sua companhia, contemplando a glória eterna de Deus. Em Romanos 9, 22 e 23, mesmo na ira, o propósito de Deus é fazer conhecida a riqueza da sua glória. Abacuque 2,14, o plano de Deus é encher a terra com o conhecimento de sua glória. Romanos 11, 36 diz, todas as coisas que acontecem redundam na glória de Deus. Em Apocalipse 21, verso 23 diz que na Nova Jerusalém a glória de Deus será aquilo que vai substituir o sol. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos Deus buscando a sua glória. É só que no passar do tempo, a igreja foi se distanciando da glória de Deus, do amor à glória de Deus, e foi preferindo a glória dos homens. É possível isso? É possível. João capítulo 12, verso 42 diz que muitas autoridades creram em Jesus, mas não se manifestaram porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quantas pessoas desejam mais o prestígio dos outros do que alegrar o coração do seu Deus? Ao invés de viverem para a glória de Deus, de uma maneira mais panorâmica, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus manifestando a sua glória no Éden, não só na perfeição de Adão e Eva, mas também tendo colocado um anjo ali, para que ninguém invadisse mais a sua glória em pecado. Quando nós nos aproximamos de Moisés, vemos em Êxodo, ele fazendo o seguinte pedido: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus mais uma vez mostra a sua glória, de uma forma misericordiosa, é claro. Andando, olhamos o tabernáculo, Deus trazendo a sua glória sobre o tabernáculo. Andando mais à frente, na época dos reis, o templo é construído,
E agora eles precisam sair de lá, porque a glória de Deus invade o templo e ninguém consegue ficar no templo. Diante dessas coisas, há uma glória ainda que não fora revelada, a glória de Deus em Cristo Jesus. Depois do Éden, depois do Sinai, depois do tabernáculo, depois do templo, agora Deus se manifesta em sua glória mais extraordinária entre os homens. João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Agora leia comigo o verso 4. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora, lembre-se de uma coisa. João escreveu este capítulo, assim como todo o Evangelho, depois que Jesus fora ressurreto, depois de experimentar tudo, de ver tudo. E teve um dia que João, assim como Pedro e Tiago, foram chamados ao Monte da Transfiguração. E naquele dia, João, Pedro e Tiago não viram o filho do carpinteiro, eles não viram a forma apenas do filho de Maria, eles viram a glória do unigênito. E é por isso que no verso 14, ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Agora lê comigo. E vimos a sua glória, como a glória, Deus mostrando a sua glória entre os homens. Cristo, então, a revelação máxima de Deus. Quem estava lá em cima? Pedro. O que Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 1, dos versos 16 a 18, leamos juntos. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares de sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este em quem me agrada. 18. E nós mesmos ouvimos essa voz. A que ele está se referindo? Transfiguração. Nós vimos a glória de Deus ali. Nós não vimos somente a face queimada pelo sol da Palestina. Naquele dia, nós vimos e nós ouvimos uma voz que dizia: este é o meu filho amado. A ele ouvi. O que Pedro está dizendo, assim como João está dizendo, é: naquele dia Moisés e Elias se apresentaram, mas eles foram completamente engolidos pela glória do unigênito, porque o Pai naquela noite não disse: ouvi Moisés, ouvi Elias. Ele diz: este é meu filho amado, e a ele ouvi. Diante disso, meus irmãos, é a glória de Deus na salvação que nos impulsiona a adorá-lo. Por quê? O que diz em Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que por um justo alguém talvez ousasse morrer, mas por pecadores como nós, quem morreria? A Deus deve ser a glória, porque nós não valíamos mais nada por conta do pecado, mas o valor da humanidade fora redescoberto exatamente em Cristo Jesus. E é por isso que Isaías 42, nesse mesmo capítulo, no verso 12, Isaías vai dizer: deem glórias ao Senhor.
Em Jonas capítulo 2, verso 9, diz: ao Senhor pertence a salvação. E aí a gente entende por que o texto de Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, eu não darei a minha glória a outro. Por quê? Porque foi o Pai que enviou o Filho na cruz, e esse Filho sangrou até morrer, e morreu e ressuscitou, vencendo a morte, perdoando a nossa dívida, e não há nenhum outro Deus que tenha feito isso por nós. Somente o nosso Deus. E diante disso, nós olhamos para Romanos capítulo 11, e nós vamos fazer uma leitura vagarosa desse texto, porque é uma das últimas leituras que vamos fazer hoje. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, é um compêndio de adoração. Você deve saber que o texto mais completo da Bíblia, se é que eu posso usar esse termo, sobre a salvação, é a carta de Paulo aos Romanos. É um compêndio sobre a obra de Deus na salvação do homem, embora seja uma carta aos irmãos de Roma. O que Paulo escreve, meus irmãos, é a forma extraordinária que Deus usou para nos salvar. E esse trecho é um trecho enorme, porque começa no capítulo 1, do verso 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. E ele começa a descrever o Evangelho ali, passando pelo capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, e vai terminar essa exposição somente em Romanos capítulo 2, capítulo 11, verso 32. É uma sentença direta, falando sobre a salvação. Quando ele chega no capítulo 11, no verso 32, ele para, e ele faz uma oração, ele se rende em adoração, e ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. O que Paulo está dizendo é: eu não consigo discernir a obra da redenção de forma tão profunda quanto é. O que Paulo está dizendo é: eu posso usar a minha mente, eu posso usar o meu intelecto, eu posso usar todo o meu coração, mas o que me resta é eu reunir tudo isso e louvar a Deus pela tão grande salvação que Ele me concedeu. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos. Meus irmãos, quantas vezes Deus age de formas que a gente não entende para salvar uma pessoa. Quantas vezes o Senhor faz celestiais caminhos que a gente nunca vai entender para chegar no coração de alguém. Que caminhos insondáveis são os caminhos do Senhor, e por vezes caminhos dolorosos e aparentemente até muito tristes. E quanto a isso nos lembra uma das sentenças de um homem chamado William Cowper, que diz o seguinte: não julgues o Senhor por seu débil sentir, mas confia nele por sua graça. Por trás de uma severa e dura providência, um rosto sorridente ele esconde. O que o William Cowper está dizendo? Aliás, isso dá nome a um livro que faz parte de uma trilogia escrita por John Piper, e o nome desse livro é O Sorriso Escondido de Deus. Por vezes, numa ação que parece dura da parte de Deus, numa ação que, como disse Paulo,
Deus pode gerar tristeza profunda para o arrependimento, porque há uma tristeza segundo Deus, que produz vida, e uma tristeza segundo o mundo, que produz remorso e morte. Você vai ler isso, Paulo escreve aos Coríntios. Quantas vezes Deus promove no coração um quebrantamento tão profundo, tão severo, que às vezes nós achamos que Deus está apertando demais. Mas conforme bem disse esse homem de Deus, por trás de uma face que parece carrancuda, severa, há um sorriso de Deus voltado para nós. A coisa que Deus faz que a gente não sabe, a coisa que sangra em nós, há coisas, meus irmãos, que Deus muitas vezes promove por uma única razão: para que a gente corra para perto dEle, para que Ele persevere em nossa vida, e para que a gente entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e é nesse momento que Ele nos faz conformes à imagem de seu Filho. Por isso, a gente precisa muitas vezes declarar como Paulo: ó profundidade da riqueza do conhecimento e da sabedoria de Deus, quão insondáveis e quão inescrutáveis são os seus caminhos. E o texto continua: pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Se nós pudéssemos dar conselhos para Deus, quantas coisas erradas nós poderíamos falar para Ele. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? E agora juntos leamos o verso 36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Só lhe deu glória, a Ele, somente a Ele, a glória eternamente. Amém. Aplicações finais. E eu quero fazer aplicações de todos os últimos encontros. Primeira aplicação: sola Escritura. Somente a Escritura é a palavra de Deus para nós. Nenhuma palavra de qualquer homem que seja pode ser o mais poderoso da terra, será para o povo de Deus regra maior do que a sua santa palavra. Para nós ela é clara, suficiente e inerrante. Segundo lugar, sola gratia, somente a graça. O fundamento da salvação eterna de alguém não são as suas obras, mas é a graça de Deus que concede fé e arrependimento. Terceiro, sola fide, somente a fé. É somente pela fé que recebemos do Senhor. É somente pela fé que recebemos do Senhor que fomos salvos. Fomos justificados diante do Senhor pela fé em seu Filho Jesus Cristo. Quarto lugar, solos Cristos ou somente Cristo. Não há nenhum meio pelo qual possamos ser salvos, senão por Cristo, nosso Redentor e Senhor, pois como está escrito, vamos juntos: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, nenhum outro pelo qual devamos ser salvos, somente Jesus, e através desse nome podemos ser salvos. Último lugar, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Por nossa salvação não agradecemos a homens, sejam pastores, padres, cardeais, papas, bispos ou qualquer suposto pontífice. Por termos sido salvos da ira de Deus, ao próprio Deus rendemos toda a honra, todo louvor e toda a glória. Por isso mesmo o Senhor disse, agora leamos juntos Isaías 42, verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, e nem o meu louvor a imagens esculpidas. Não darei a minha glória a outro. Por fim, leamos juntos Romanos 11, 36 uma vez mais: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero completar essa palavra, queridos ouvintes, dizendo o seguinte: nós vivemos uma vida cheia de mérito,
cercada de méritos. Desde criança você ouve: se você comer essa comida toda, eu deixo você comer o doce. Quem nunca ouviu isso? Se você comer o legume, você pode comer o chocolate. E aí um esforço tremendo, quase que volta tudo e você come, a criança come. E no final, o chocolate tão esperado. E aí você entra na escola. Aí dizem para você: se você estudar, você tira nota boa. E se você passar de ano, tem um presente para você. Então você vai atrás do seu mérito. E você estuda. E você passa de ano. E você ganha o seu mérito, o seu troféu. E aí, você cresce. E os pais dizem o seguinte: se você se comportar, eu deixo você sair. Se você não se comportar, você não sai. E você se comporta bem. Uma hora ou outra vacila, mas no geral tenta se comportar bem e vai cobrar sua fatura. Pai, mãe, posso ir na casa da fulana? Posso tomar aquele sorvete? Posso... Na balada não pode nunca, mas posso fazer isso? Pode, ok? Nem se você se vestir de anjo, você pode ir na balada. Ok, pode ir. E aí você conquistou o seu mérito. E aí você entra no mercado de trabalho. E aí você faz de tudo para ser um bom funcionário. Porque sendo um bom funcionário, os seus patrões vão te ver e eles vão dizer o seguinte: eu preciso de uma pessoa assim do meu lado para me ajudar a tocar os negócios. E tem tino para coisa. Então você recebe o resultado do seu mérito. Finalmente, você compreende que vive a vida toda atrás de fazer e ter uma recompensa pelo seu mérito. Aí você se depara com o Evangelho. E o Evangelho diz o seguinte: o que você faz não vale nada. E você não merece rigorosamente nada. E as suas melhores obras e atos são como trapos de imundície diante de Deus. E a única obra que você deve crer e que você deve se avalizar, que você deve se municiar, é a obra da cruz do Calvário, que você não fez, Cristo fez. Somente Cristo fez. E você pega todas as suas obras e joga na lata do lixo e diz: eu não valho rigorosamente nada, e o meu valor é redescoberto na cruz. Porque só há um nome pelo qual os homens podem ser salvos: é o nome de Jesus Cristo. Então você pega todo o mérito da sua vida, de ser um bom pai, de ter sido um bom estudante, de ter sido um bom filho, e entende que isso foi bom para as pessoas, mas isso não lhe justifica diante de Deus. Absolutamente nunca te justificaria. E aí você precisa desconstruir toda a filosofia do mérito da sua vida para entender a graça de Deus. Porque a graça de Deus é exatamente aquilo que é derramado da parte de Deus e o que o homem jamais poderia merecer. E se você merece, não é graça. Como aquela mulher que foi ao juiz pedir misericórdia pelo seu filho. E o juiz disse: você acha que ele merece? E ela disse: se ele merecesse, eu não estaria pedindo misericórdia. Foi-nos concedido graça e misericórdia porque nós éramos os mais vis pecadores, e que o nosso mérito não tem rigorosamente valor nenhum diante de Deus, e que tudo que a gente possa fazer diante do Senhor não vale rigorosamente nada, porque somos como aquele bom motorista que dirige maravilhosamente na estrada errada. Precisamos nos arrepender e voltar para Cristo, dizer: Senhor, os meus melhores atos de justiça nada valem. Eu olho para a cruz e me arrependo, porque eu sou pó, eu sou cinza, e eu me lanço diante de Ti. A minha religiosidade não vale nada. Que eu não esteja, se eu não estiver fiado na obra de Cristo, na cruz do Calvário, eu posso ter sido batizado, ter nascido na igreja, ter apresentado na igreja, ter sido batizado na igreja, casado na igreja, velado na igreja, e se eu não estiver em Cristo, eu vou apodrecer no inferno por toda a eternidade. O que me tira dessa realidade é a obra de Cristo Jesus e não o que eu posso fazer. Se você não entende isso, você não entendeu o Evangelho.
Se você não entende que isso é graça e que você jamais vai merecer, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, você não entendeu o Evangelho. O nome disso é graça de Deus. Por que não me envergonho do Evangelho? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. E que o Espírito Santo entre nos corações. E que hoje haja uma declaração profunda da nossa falência diante de Deus, da nossa inabilidade diante de Deus, da nossa incompetência diante do sagrado, e que a gente só consiga entrar diante dessa bela presença de Deus, fiados, confiados e garantidos pelo sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder em Cristo na obra do Calvário. Há poder em Cristo para libertar o caído, o sofrido, o amarrado, o enclausurado, o endemoniado, porque não há limites para o poder do Espírito Santo na vida daquele que ele deseja regenerar. Pode estar onde for, pode estar às portas do inferno, há poder no sangue de Cristo para resgatar o mais vil pecador. Por isso nós declaramos glória somente a Deus, glória somente ao Senhor, glória porque foi Ele que deu o seu Filho para sangrar pela minha vida, glória porque foi Ele quem desceu e encarnou-se, tomou a minha dívida, cravou-a na cruz, e isso é o Evangelho. Nada mais poderia ser tão salvador quanto o sangue puro de Jesus. Extraordinário. Depois disso, depois de falidos, depois de completamente declarados como incompetentes, então Cristo nos levanta do pó e nos confere tão grande salvação. É nesse momento que Cristo olha para o homem e diz: meu irmão, minha irmã, eis o ponto correto de alguém ser salvo. Esse é o momento onde Cristo age poderosamente, salvando aquela vida do inferno. Por isso, eu poderia dizer, finalmente, que Cristo pode salvar seu casamento. Sim, é verdade, pode. Que Cristo pode salvar sua família. É verdade, pode, claro que sim. Ou não pode? Pode. É só que a mensagem do Evangelho não começa com essa alça. A mensagem do Evangelho é a mensagem que diz que Cristo livra a sua alma do inferno. Que você está completamente perdido sem Cristo, mas que em Cristo há poder suficiente para salvar 1000 universos, caso houvessem. E esse Cristo que te chama pelo nome, é Ele que te enxerga no meio de uma multidão e sabe como está o teu coração. E é neste Cristo, meus irmãos, meus amados ouvintes do Evangelho, é nesse Cristo, é diante desse Cristo que nos rendemos e podemos dizer: somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Nós vamos orar agora, porque vamos encerrar essa celebração. Mas nós vamos pedir ao Senhor que haja de maneira profunda nos corações daqueles que necessitam da graça. Pastor, eu compreendi essa mensagem, eu entendi essa palavra entrou no meu coração. Compreenda que hoje o Senhor está trazendo você a uma decisão que precisa ser tomada, e Ele mesmo está pegando em sua mão para isso. É importante que nós estejamos diante de Deus dando uma resposta ao Evangelho. Esse é o ponto. O pecador precisa dar uma resposta a Deus sobre o Evangelho. Se você entende que precisa dar essa resposta, essa noite é a noite que você precisa dar essa resposta. E você pode procurar qualquer irmão dessa igreja, mas pode me procurar também, dizendo: pastor, hoje Deus falou profundamente ao meu coração, e hoje eu entendi que Ele salvou a minha alma, porque Ele quebrantou a minha vida, e Ele agiu de maneira transformadora no meu coração.